Bionova FR é um leitor automático desenvolvido para incubar e ler indicadores biológicos para controles de processos de esterilização por vapor, como os indicadores biológicos rápidos BT-220 e BT-221, e super rápidos BT-222 e BT-223. Este sistema de leitura inovador permite também a análise dos indicadores biológicos rápidos BT-110 para controles de processos de esterilização por óxido de etileno e possibilita a leitura quantitativa de sistemas de monitoramento de limpeza e contaminação de superfícies e líquidos. O mesmo é um sistema automático desenvolvido como centro de leitura para sistemas de rastreabilidade. A sua utilização pode reduzir muito o tempo de leitura, fornecendo resultados concretos em tempo recorde. O período de incubação foi reduzido de 3 horas para apenas 1 hora, no caso de IB, para controlar os ciclos de esterilização assistidos por vácuo, e de 1 hora a somente 30 minutos para indicadores biológicos de controle de esterilização com deslocamento de ar por gravidade. O leitor automático Bionova FR também tem a flexibilidade para ser usado para incubar e ler a linha completa de produtos de leitura por fluorescência da Terra-Gene, ao qual inclui tanto indicadores biológicos rápidos como super rápidos. Instalação e configuração. A instalação e configuração do seu leitor automático Bionova FR é simples. Coloque o dispositivo sobre uma superfície apropriada, firme e nivelada. Conecte o adaptador AC a uma fonte de alimentação elétrica segura e estável. Então, conecte o adaptador na parte posterior da leitora Bionova FR. Os LEDs azuis de seleção de temperatura e o LED da impressora serão acesos. Para sincronizar o dispositivo com a hora local, baixe o programa de sincronização que se encontra na página web da Terra-Gene e logo depois conecte o leitor automático a seu PC através da porta USB e inicie o programa. Vejamos agora a configuração da leitora Bionova FR. Para selecionar a temperatura de incubação de 37 graus ou 60 graus Celsius, pressione a tecla Temp. A luz correspondente à temperatura selecionada, assim como todas as luzes dos programas de incubação permitidos a essa temperatura, começarão a piscar simultaneamente. Agora aguarde aproximadamente 20 minutos até que o leitor automático alcance a temperatura desejada. Enquanto isso, você pode controlar a temperatura do dispositivo inserindo um termômetro Bionova no orifício que se encontra na parte posterior da leitora. Então, selecione o programa de leitura. Para 60 graus Celsius, a inovadora tecnologia do leitor automático Bionova FR permite selecionar e executar 2 programas de incubação em paralelo, isto é, incubar simultaneamente indicadores biológicos com distintos tempos de leitura final em um só dispositivo. Para isso, pressione a tecla Time superior tantas vezes quantas forem necessárias para selecionar o programa de leitura desejado para as posições 1 a 6 e, em seguida, fazer o mesmo com a tecla Time inferior para as posições 7 a 12. Quando a Bionova FR alcançar a temperatura selecionada, o LED correspondente deixará de piscar e permanecerá aceso permanentemente. Nesse momento, o dispositivo estará pronto para ser utilizado. Ativação e incubação de indicadores biológicos super rápidos. Vejamos agora como ativar e incubar um IB super rápido. Utilizando luvas e óculos de segurança, remova o indicador biológico do pacote de esterilização e deixe-o esfriar até a temperatura ambiente. Verifique o indicador químico de processo localizado na etiqueta do IB. Uma mudança de cor a marrom indica que o IB foi exposto ao processo de vapor. Para indicadores biológicos para óxido de etileno, a mudança de cor do indicador de processo contido na etiqueta será de roxo a verde. Confirme que você tenha escrito o número do esterilizador, número da carga e data de processamento
na etiqueta do indicador biológico. Se não, faça isso agora. Pressione a tampa do indicador biológico para lacrar o tubo. Quebre a ampola colocando-a na posição vertical dentro do dispositivo de quebrar ampolas, crusher, e em seguida deslize-a de um lado ao outro. Em seguida, retire o indicador biológico e confirme visualmente a quebra da ampola de vidro. Posteriormente, agite vigorosamente o tubo para baixo até que o meio de cultura alcance a base do tubo e o transportador de esporos esteja completamente imerso no mesmo. Finalmente, coloque o indicador biológico na posição de leitura. Nesse momento, a Bionova FR iniciará automaticamente a leitura, pois detecta quando um indicador biológico é colocado em uma posição e você escutará um alarme sonoro indicando que o processo de leitura foi iniciado com êxito. Além disso, as duas luzes que correspondem à posição de incubação ativada passarão a piscar até o final da leitura. Agora, só resta esperar pelo resultado. Interpretação dos resultados. Quando o leitor automático Bionova FR detecta um resultado positivo, a luz vermelha correspondente a essa posição permanecerá acesa e você vai ouvir um alarme que pode ser silenciado pressionando a tecla de cancelamento de alarme. A luz vermelha permanecerá acesa por 15 segundos após a retirada do indicador biológico da posição de leitura. Além disso, após a detecção de um resultado positivo, a leitora Bionova FR também imprimirá um ticket informando o resultado, junto a outras informações relevantes necessárias para o registro no seu livro de registros de esterilização. Lembre-se que um resultado positivo indica uma falha no processo de esterilização. Um resultado negativo, que indica um processo de esterilização eficaz, é indicado apenas no final do processo de incubação. Ao concluir o período de incubação de acordo com o programa de leitura selecionado, se a Bionova FR detectar um resultado negativo, a luz verde da posição de leitura correspondente permanecerá acesa e, como no caso anterior, continuará acesa durante 15 segundos após a retirada do indicador biológico da sua posição. Nesse caso, o leitor automático Bionova FR também imprimirá um ticket que você deverá arquivar, pois referem-se ao software de rastreabilidade. Nunca retire e evite mover um indicador biológico de sua posição de leitura antes que o leitor automático Bionova FR informe o resultado negativo ou positivo, o qual indica que o teste foi executado na íntegra. Se o indicador biológico é removido de sua posição de leitura durante a execução do programa de incubação, Bionova FR emitirá um alarme sonoro durante 10 segundos para alertar que se deve colocar novamente o tubo em sua posição. Caso contrário, o leitor automático Bionova FR cancelará automaticamente a leitura e imprimirá um ticket de cancelamento para essa posição. Para registrar tickets, pressione a tecla de liberação de papel e corte. Verifique se a luz da impressora não esteja intermitente. Se assim for, isso indica um problema no módulo de impressão, como falta de papel, atolamento de papel ou tampa fechada de forma inadequada. Por isso, essas possibilidades devem ser monitoradas. Sempre que um indicador biológico processado é incubado, um indicador biológico não esterilizado deve ser usado como um controle positivo. O controle positivo deve pertencer ao mesmo lote que o indicador biológico processado e deve proporcionar uma leitura de fluorescência positiva. Isso garante a validade dos resultados para o indicador biológico processado. Depois de finalizar os testes com os indicadores biológicos, o próximo passo é registrar os resultados. Você pode usar os métodos tradicionais de registro de resultados ou o software de autoleitura, que é concebido como uma ferramenta exclusiva para o registro e rastreabilidade dos resultados e permite relacionar todas as informações dos indicadores biológicos com a dos esterilizadores e seus fabricantes, operador, características do ciclo e todos os dados relevantes do processo de esterilização. Os indicadores biológicos são normalmente descartados após registrar um resultado por fluorescência. No entanto, podemos continuar a incubação
para obtermos uma confirmação visual do resultado por mudança de cor do meio de cultura. No entanto, essa incubação prolongada não representa uma vantagem adicional devido à alta sensibilidade e segurança do sistema em tempos curtos. Qualquer evidência da cor amarela no tubo plástico indica um resultado positivo. Para os indicadores biológicos processados, uma mudança de cor no meio de cultura de roxo para amarelo indica uma falha no processo de esterilização. As leituras prolongadas devem ser realizadas num ambiente úmido para evitar a evaporação do meio de cultura. Além disso, podem ser realizadas em uma incubadora convencional, como a incubadora Dual Bionova, liberando assim posições de leitura na leitora Bionova FR. Os indicadores biológicos são os únicos dispositivos internacionalmente aceitos para a confiabilidade em uma análise direta da eficácia dos processos de esterilização. Os indicadores biológicos superrápidos proporcionam resultados confiáveis em tempo recorde. Estes indicadores de última geração são fabricados de acordo com os requisitos descritos na norma ISO 11138 e os seus benefícios mais significativos: a redução do período de quarentena do material esterilizado, o que permite sua liberação antecipada, possibilitando o aumento da disponibilidade para uso, favorecendo o processo de reuso de instrumental com maior velocidade. Isso resulta numa redução de demanda por novos instrumentos para dispor de estoque estéril, trazendo assim um menor custo operacional. Uma detecção mais precoce de uma falha no esterilizador com a possibilidade de responder mais rapidamente. Para mais informações sobre o uso da leitora automática Bionova FR, consulte o manual do usuário incluído na caixa ou visite-nos em nosso site www.terragene.com.br.